Imagine você num momento quase idílico, digno de uma fotografia, talvez até mesmo de uma pintura. Você é um pai de família, jovem, aguardando a sua esposa, a sua mulher amada, mãe de seus 2 filhos, no meio da rua, quer dizer, usando um canguru, né, como eles chamam essas bolsas para segurar criança. Quer dizer, um pai participativo, né, um cara nitidamente com qualidade. Um sujeito que não é machista. Quer dizer, que divide as atribuições de casa com a sua esposa. Olha só que coisa mais bonita, que coisa mais romântica. Né? Uma típica família tradicional, digna do nosso mais profundo respeito e admiração. Um indivíduo casado há 7 anos. Quem que hoje passa 7 anos casado? Né? Infelizmente, numa sociedade onde hoje está na moda essa história de relacionamento aberto, isso é uma coisa difícil de se ver. Aliás, alguém casado é uma coisa hoje em dia difícil de se ver. Eu, por exemplo, né, não sou casado. Você é casado? Né? Isso é algo que hoje em dia, infelizmente, não é tão comum. É algo hoje fora de moda, por N motivos. Daí você aguarda na rua a chegada da sua esposa com as crianças, pronto para ajudá-la, com os seus filhos. E aí, você lá, parado, com guarda-chuva na mão, aguardando a sua família, até que de repente este sonho, né, nós podemos dizer assim, porque uma família tradicional hoje em dia não é mais algo tão comum, é um sonho para muitos, um sonho que, felizmente, para muitas pessoas se torna realidade, simplesmente é interrompido. O indivíduo parado, segurando o guarda-chuva, segurando o equipamento para ajudar com as suas crianças, é alvejado por 3 tiros até que a chama da vida se apague completamente. O Esquadrão da Morte, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, desfere 3 tiros que matam um trabalhador, um pai de família, quer dizer, um representante da família tradicional brasileira, quer dizer, uma pessoa que merece o nosso mais profundo respeito, especialmente numa época em que hoje, né, infelizmente, perdeu-se a noção de família tradicional. A família tradicional no Brasil, hoje em dia o Brasil é talvez o país mais difícil que existe para você ser um pai de família. Porque se você é um sujeito que milita, né, que é a favor da família tradicional, então vem alguma feminista porca dizer que você é um homem machista, cis, isso, aquilo. Se você é um representante da família tradicional, vê um bandido de farda, um bandido com a farda do Estado, alveja você com 3 tiros. Se você é um representante da família tradicional, você é chamado de racista, você é atacado pela direita e pela esquerda. E ainda tem a sua vida ceifada por bandidos fardados.
Porque isso aí não é policial, isso aí não é agente da lei, isso aí é bandido. E infelizmente a polícia militar, especialmente a do Rio de Janeiro, ela está cheia de bandidos. Isso é tema até de filmes de cinema. Qual é o filme brasileiro mais conhecido fora do Brasil? É um filme sobre o terrorismo de Estado, que é o Cidade de Deus, sobre o tráfico e sobre o terrorismo de Estado. Qual é o segundo filme mais conhecido? Tropa de Elite, que trata, né, tem como o seu foco a polícia do Rio de Janeiro. E você vê lá uma corporação de elite, quer dizer, no caso o BOP, que se coloca contra a polícia militar exatamente por ser chamada de polícia dos corruptos. Né? Até aparece várias vezes a expressão farda dos corruptos. E essa é a instituição Polícia Militar. Uma instituição voltada para a disseminação do terror do Estado. O que a polícia faz, o que a Polícia Militar do Rio especialmente faz, é terrorismo. Em nada esses bandidos se diferenciam dos traficantes que eles dizem combater. Ah, Cristiano, mas por quê? Tem policial honesto. Eu conheço vários policiais que são honestos. Vamos aqui entender uma coisa, meus caros. A partir do momento em que numa corporação, vamos supor que 50% é honesto e 50% é bandido. E esses 50% honestos, sabendo que esses outros 50 são bandidos, nada fazem para colocar esses bandidos na cadeia, então aqui não temos honestidade coisa nenhuma. Fulano vive em uma casa. Fulano compartilha essa casa com outras 5 pessoas. 2 pessoas que moram na casa não usam drogas e nem traficam drogas. 3 pessoas que moram nessa casa são traficantes de drogas. Logo, essas outras 2 pessoas são coniventes, são cúmplices desses traficantes. E se tanto se diz que a Polícia Militar é uma organização que tem pessoas, digamos, honestas, né? Que isso aí é apenas uma minoria, por que é que essa maioria se cala e permanece inerte diante da desonestidade dessa imensa minoria? A Polícia Militar do Rio de Janeiro, não é? É uma organização extremamente corrupta e violenta. E não só no Rio de Janeiro, porque em São Paulo também não é muito diferente. A Polícia Militar, aliás, é uma organização que precisa acabar. Ah não, mas aí, quem que você vai chamar quando alguém quiser roubar a sua casa? Você vai chamar o Batman? Você vai chamar o Super-Homem? Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Guarda Nacional? Guarda Nacional. Organização que tem em vários países. O Brasil presidiu uma nova polícia estruturada em moldes federais. Como acontece aqui na Rússia, por exemplo. A farda que a polícia usa em Bryansk, em Ivangorod, é a mesma farda que a polícia usa em Vladivostok ou nas Ilhas Kurilas. O mesmo uniforme, as mesmas cores, o mesmo sistema de posto-graduação, a mesma quantidade de estrelas e de divisas. Mas no Brasil, infelizmente, nós temos organizações criminosas que servem aos interesses de governadores e não à União.
O Brasil precisa de um projeto de centralização, um projeto centralizador. Uma pessoa que tem as pernas em 2 barcos diferentes, essa pessoa uma hora vai cair no rio e vai se afogar. A polícia militar, ela corresponde a um modelo antiquíssimo que há no Brasil, relacionado com o modelo descentralizado. E essa polícia militar que nós vemos hoje é uma polícia militar que tem um método de preparo muito interessante. Parece que no edital da polícia militar não há nenhum tipo de exame de vista. É tanto que basta ler as notícias, elas estão aí para confirmar o que eu digo, né? Toda semana você tem um policial militar confundindo Bíblia com pistola, guarda-chuva com fuzil, bola de tênis com granada, sem falar nas pessoas que ela para a todo instante e sempre apontando armas para essas pessoas, como eu já cansei de ver. Tem lá 2 garotos numa moto, a polícia para de repente, com a arma apontada. Operários, trabalhadores, né? E até empresários, como eu já vi. O sujeito vai trabalhar, é revistado à força, com a arma apontada para ele. Tem uma arma colocada na sua cabeça, tudo de modo completamente arbitrário. E aí depois, né, ainda ficam se perguntando por que tem tanta gente que não gosta da polícia militar. O grande problema, meus caros, é que grande parte desses policiais são degenerados sociais. Sabe aquele garoto que, apanha na escola, que sofre bullying, né? E aí resolve que um dia tem que se vingar, daí resolve entrar na polícia militar para poder descontar, né, digamos assim, o mal que ele, pelo menos, alega ter sofrido na sociedade. Esse é um caminho dos psicopatas, a propósito. Se você estudar a biografia de Andrei Chikatilo, que a propósito, conhecido como o canibal de Rostov, também chamado de Satanás, um pedófilo, homossexual, onanista e canibal. Ele alegou a mesma coisa no julgamento dele. Ele alegou que matava as criancinhas, que devorava os seus órgãos, que as estuprava, porque tinha sido maltratado na escola. Sempre todo psicopata, todo sociopata, né, todo sociopata ele sempre vai dizer que a culpa nunca está nele, que a culpa está na sociedade que o fez assim, que o transformou numa espécie de monstro. Hoje na polícia militar nós vemos bandidos, não só na militar a propósito. Tá aí as notícias. Polícia Federal do Brasil extorquiu um jovem de Guiné-Bissau que entrou no Brasil com 1 milhão. 1 milhão de dólares. Não existe no Brasil nenhum tipo de lei que obrigue você a declarar os seus bens. Não existe nenhuma lei que estabeleça qualquer empecilho para você entrar no Brasil com a quantia que for. Tanto faz você entrar no Brasil com $1, com 1 milhão, com 10 milhões, isso aí é dinheiro seu, ninguém tem nada a ver com isso. Mas esse jovem foi roubado pela Polícia Federal. Quer dizer, aqui já fugindo, né, da Polícia Militar para falar um pouco da Polícia Federal. E o General Mourão, a propósito, General Mourão, que é o candidato a vice-presidente do Brasil,
mas que provavelmente vai acabar sendo presidente de fato, uma vez que o seu candidato à presidência, né, que é o Bolsonaro, é um completo retardado, é um completo ignorante, despreparado, que só tem carisma, né, que só sabe sair fazendo gestinho de arma, dando sorrisinhos, que é para poder atrair a molecada, ele que vai governar de fato. E esse mesmo general declarou publicamente, após se referir aos países africanos como mulamba, que ele apoia esse tipo de atitude. Apoia quer dizer que a polícia roube um cidadão pacífico que vai visitar o Brasil. Então, se um general desses apoia, né, quer dizer, uma ação criminosa da Polícia Federal, um ato de terrorismo de Estado, o que impede que num eventual governo eleito desse general Mourão, a polícia venha a roubar, a Polícia Federal, para ser mais exato, venha extorquir e roubar não apenas estrangeiros, mas qualquer tipo de desafeto político. Representantes de movimentos sociais, ativistas de direitos humanos, comunistas, em primeiro lugar, dentre outros grupos que sejam considerados desafetos. O que é que vai impedir? Já que ele aprova o uso do terrorismo de Estado contra cidadãos que vêm pacificamente visitar o Brasil. O que a Polícia Federal fez recentemente, assim como o que a Polícia Militar fez com este jovem, com este pai de família, com este representante da família tradicional, para eles, né, com certeza eles irão argumentar que não existe ninguém perfeito. Nós argumentamos que estas pessoas se tratam de terroristas e que todos aqueles que hoje estão fazendo campanha para esses indivíduos, que estão se colocando ao lado dessas pessoas, que estão procurando de alguma forma justificar esse tipo de atitude e esse tipo de discurso, são cúmplices morais de todos os seus crimes. Quero encerrar esse vídeo aqui, deixando a minha solidariedade para este jovem brutalmente assassinado e fazer aqui um curto momento de silêncio.